Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos. Chegamos aqui para fazer mais um resumo. Desta vez nós iremos fazer o resumo da lição de número 12, que é a lição que será ministrada dia 19 de dezembro nas escolas dominicais. Nós iremos falar a respeito o tema da lição, nós iremos falar a respeito da coragem do apóstolo Paulo diante da morte. Então nós iremos fazer um resumo a respeito dessa lição e iremos estudar, iremos ver alguns pontos muito importantes e destacar algumas questões a respeito da coragem do apóstolo Paulo diante da morte, ou seja, o quanto o apóstolo Paulo foi corajoso em determinados momentos, até coragem ao ponto de colocar a sua própria vida em risco. Ou seja, o risco que o apóstolo Paulo corria em divulgar o evangelho é muito evidente nas suas viagens missionárias. Nós vemos que em várias ocasiões ele padeceu e passou por vários tipos de tribulações, de sofrimento. Ele chegou a ser açoitado, chegou a ser preso, chegou a passar por diversas situações que, por mais que aquilo fosse realmente humanamente, digamos assim, impusesse uma certa dificuldade, mas isso nunca foi uma barreira que impedisse o apóstolo de continuar divulgando a palavra do Senhor. E na lição de hoje nós vemos a coragem, vamos ver justamente a respeito da coragem dele até mesmo diante da morte, ou seja, não era apenas um risco de prisão, um açoite ou alguma coisa nesse sentido, uma perseguição, por assim dizer, mas era um risco de morte, ou seja, como ele enfrentou isso. E o texto áureo está registrado lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 11, e ele nos fala justamente o seguinte: e assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Então nós vemos aqui muito importante, aqui o próprio apóstolo Paulo, escrevendo ali os irmãos em Corinto, falando justamente disso, ou seja, assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor a Jesus Cristo. Ou seja, ele tinha essa total consciência de que eles estavam sempre entregues à morte. Aqui ele fala nós, assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por causa do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vemos aqui a verdade prática dizendo o seguinte, que o Espírito Santo nos prepara para sofrer por Jesus Cristo e suportar as angústias e aflições na obra de Deus. E um ponto muito importante que eu quero destacar aqui na verdade prática é justamente ele falando a respeito de quem prepara o homem para enfrentar essas dificuldades, é justamente o Espírito Santo. Quando ele diz, o Espírito Santo nos prepara para sofrer por Jesus Cristo e suportar as angústias e aflições na obra de Deus. Ou seja, não é uma preparação humana simplesmente, ou seja, não é porque o apóstolo Paulo tinha uma capacidade sobre-humana em relação ao sofrimento, em relação a suportar o sofrimento, não é porque ele tinha um objetivo ali dele, um objetivo egoísta, um objetivo que fosse dele e para ele alcançar, ele precisasse passar por todas aquelas situações. Não, na verdade o Espírito Santo era quem preparava ele, o Espírito Santo era justamente aquele que dava a capacidade e os atributos necessários para que ele passasse por todas aquelas tribulações, por todos aqueles sofrimentos e não desistissem de fazer a obra de Deus. E nos dias atuais também não é diferente, ou seja, o Espírito Santo ainda hoje é quem nos capacita, é quem nos fortalece e é quem nos dá toda a capacidade e todos os meios necessários para suportarmos os sofrimentos que a obra de Deus vem a nos oferecer, vem oferecer àqueles que se propõem realmente a se entregar e a se desgastar em fazer a vontade do Senhor. Aqui na introdução ele fala uma questão muito interessante, que diz o seguinte: se estamos na direção do Espírito, isso deve nos dar coragem para fazer a sua vontade, mesmo que essa atitude coloque em risco a nossa vida. Então, outro ponto importante que ele fala, que é se estivermos na direção do Espírito Santo, ou seja, se estamos na direção do Espírito Santo. Ou seja, é isso que nos dá a coragem para enfrentar todas as dificuldades e é isso que nos dá a coragem necessária para fazermos a vontade de Deus. E um ponto muito importante, ou seja, é se estivermos na direção do Espírito Santo que nós recebemos esse fortalecimento e também para fazer algo que está na vontade do Espírito Santo. Ou seja, não é o Espírito Santo não me dá
a força necessária, a coragem necessária, ou todos os meios necessários para que eu faça a minha própria vontade. Não, é para que seja desempenhado a vontade do Espírito Santo de Deus. Ou seja, ele deixa aqui bem claro que se estamos na direção do Espírito, isso deve nos dar coragem para fazer a sua vontade, ou seja, para fazer a vontade do Espírito Santo, mesmo que essa atitude coloque em risco a nossa vida. Então esse era o grande diferencial do apóstolo Paulo, porque ele estava na direção do Espírito Santo, fazendo a vontade do Espírito Santo, e era isso que fortalecia ele, era isso que dava a ele a coragem, mesmo ele indo enfrentar ali o perigo de morte, mesmo ele indo em direção à própria morte. Ou seja, isso era o que alimentava ele, não era uma questão individual dele apenas, mas era uma entrega completa que ele tinha em relação a servir a Deus e em relação a ser direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Aqui o primeiro tópico ele fala que é a consciência de Paulo quanto a padecer por Jesus. No primeiro subtópico ele diz a insistência de Paulo em ir a Jerusalém. Por que a insistência? Porque, na verdade, nós vemos aqui que por meio do Espírito Santo, Paulo discerniu que era a vontade de Deus que ele enfrentasse prisões e açoites pelo nome de Jesus, conforme ele mesmo reconhece. Lá em Atos, na verdade, capítulo 20, versículo 24, ele fala a respeito disso. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira. Ou seja, contanto que ele cumpra com alegria aquilo que o Espírito Santo chamou ele para fazer, ele não tinha em nada a sua vida como preciosa. Então nós vemos que ele chegou até nessa viagem ali até Jerusalém, no seu retorno até Jerusalém, nós vamos ver aqui na lição mais à frente, que algumas pessoas chegaram a alertá-lo, que ele estava indo em direção à sua morte, que lá ele iria padecer muito, que lá ele iria sofrer muito. E nós vemos aqui no livro de Atos, capítulo 20, versículo 24, o apóstolo Paulo falando justamente a respeito disso, ou seja, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria a minha carreira, ou seja, contanto que eu cumpra com alegria a obra para o qual eu fui chamado. Então a vida dele ele não tinha a sua vida como preciosa, não era o mais importante. Nós vemos aqui ele deixando claro que o mais importante era ele cumprir a carreira para o qual ele tinha sido chamado por Deus. Ou seja, esse era o objetivo do apóstolo Paulo, era isso que ele queria, essa era a coisa mais importante que ele tinha a fazer, era desempenhar o papel para o qual Deus o tinha chamado. E um outro detalhe é que ele fala desempenhar com alegria, não é fazer de qualquer forma, não é fazer com raiva, não é fazer com preguiça, não é fazer achando ruim, não, é fazer com alegria, contanto que eu cumpra com alegria a minha carreira. Ou seja, não era um detalhe muito importante, né? Fazer por fazer. Não é só fazer porque eu sou obrigado e se não fosse eu não faria. Não, é fazer com alegria, fazer com prazer, fazer e estar alegre em fazer, em cumprir, na verdade, o papel para o qual Deus o tinha chamado. Nós vemos aqui, quando na sua viagem de Mileto para Tiro, aqui no subtópico 2, ele fala o seguinte, que em Tiro, Paulo se encontrou com discípulos na cidade e foi ali que ele aconselhara a não ir a Jerusalém, pois enfrentaria muitas ameaças. Esses irmãos oraram de joelho na praia pelo e com o apóstolo Paulo. Né? Ou seja, nós vemos aqui que lá, nessa viagem em Tiro, Paulo encontrou ali com os irmãos e os irmãos alertaram a ele a respeito disso. Ou seja, inclusive lhe aconselharam a não ir em Jerusalém, pois ele enfrentaria muitas ameaças, pois ele enfrentaria ali grandes dificuldades. E nós vemos que esses irmãos oraram com Paulo, oraram por Paulo também, de joelhos ali na praia, mas ele tinha uma convicção muito forte de que ele estava sendo direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Então, mesmo ele sendo alertado a respeito daquilo que ele enfrentaria ali, nós vemos que não foi o suficiente para ele desistir, né? Para ele deixar de ir até Jerusalém. Né? E nós vemos aqui no subtópico 3 do primeiro tópico, ele falando a respeito de Paulo quando ele passou ali por Cesareia. Ele diz o seguinte, que também ali, em Cesareia, agora no caso, Paulo encontrou uns dos diáconos eleitos em Jerusalém, que se tornara um evangelista inflamado pelo Espírito, Filipe. Este recebeu e hospedou o apóstolo e seus companheiros em sua própria casa. Nós vemos que ele permaneceu ali em cerca de 8 dias, inclusive até a lição fala aqui que nessa permanência de 8 dias em Cesareia, Paulo não se organizou para ficar mais tempo e resolveu seguir pela estrada até
Jerusalém. E nós vemos que até a lição destaca um ponto interessante, que é muito significativo quando o nosso coração, inflamado pela convicção do Espírito Santo, persevera em cumprir a missão otorgada por ele. Então é muito importante esse ponto, porque o nosso coração ele precisa estar inflamado, ele precisa estar convicto pelo Espírito Santo de Deus para cumprir e perseverar em cumprir aquilo que ele determinar que nós cumpramos, né? E nós vemos que até a sinopse do tópico 1 ele destaca que o apóstolo Paulo tinha plena consciência acerca da inevitabilidade de padecer por Cristo, né? Ou seja, ele tinha consciência total, ele não estava indo sendo enganado, né? Ele não é que alguém trouxe uma profecia que ele acreditou e aí chegou lá e ele descobriu que não era aquele. Não, na verdade ele estava sabendo exatamente que caminho ele estava seguindo e o que aconteceria com ele lá em Jerusalém. E o tópico 2 ele fala a respeito à coragem para enfrentar as ameaças de morte, né? O primeiro subtópico fala a coragem do apóstolo pela voz do Espírito. Nós vemos aqui ele destacando que, note que a coragem do apóstolo Paulo não se baseava em si mesmo, mas no Espírito Santo. É sempre um ponto muito importante e é o ponto que deve ficar muito bem claro para nós, que essa coragem do apóstolo Paulo não era por desaforo, não era por ignorância, não era porque ele acreditava que chegar lá ele poderia resolver tudo e não aconteceria aquilo que alguns já tinham profetizado a respeito dessa viagem, não. Mas era uma coragem baseada no Espírito Santo. Ou seja, isso é uma coisa que só é possível acontecer com quem se deixa realmente ser guiado, ser levado, ser direcionado pelo Espírito Santo de Deus. É por isso que é muito importante, a lição fala até a respeito disso, que precisamos aprender a ter a serenidade do Espírito Santo em todas as nossas decisões. Então é muito importante nós termos essa serenidade do Espírito Santo em todas as nossas decisões. É muito importante nós termos a consciência de que precisamos do Espírito Santo. É muito importante que nós tenhamos a consciência da necessidade que temos do Espírito Santo em nossa vida, em nossas decisões. Ou seja, porque muitas vezes, às vezes é comum as pessoas não pedirem a opinião de Deus, não pedirem a intervenção divina em suas decisões, em suas escolhas, e aí quando não dá certo, tendem a culpar Deus, né? Achar que Deus poderia ter abençoado e não abençoou, Deus poderia ter ajudado e não ajudou, Deus poderia ter feito algo e não fez, né? Quando na verdade a pessoa sequer consultou a Deus a respeito daquela escolha, daquele plano, daquele projeto. E a chegada em Jerusalém. Nós vemos que sua recepção em Jerusalém foi feita de muita boa vontade pelos irmãos da igreja, né? Diferente daquela primeira vez que ele foi em Jerusalém, quando ele teve ali um encontro com Cristo, né? Receberam ele com desconfiança, né? Agora, quando ele voltou agora para Jerusalém, já receberam ele ali de boa vontade. E aí nós vemos também no subtópico 3 que Paulo também se encontrou ali com os seus opositores. Nós vemos aqui que ele fala que os irmãos da igreja em Jerusalém não deixaram de mencionar a Paulo a acusação dos judeus que haviam recebido o evangelho, mas estavam presos ao judaísmo, né? Ou seja, aqueles que tinham aceitado o evangelho, mas não tinham deixado o judaísmo para trás, também se manifestaram ali contra o apóstolo Paulo, né? Não deixaram de trazer essas acusações para ele, né? E a sinopse do tópico 2, ele fala que a coragem do apóstolo Paulo para enfrentar a morte tinha como fonte o Espírito Santo. Isso tem que ficar muito claro para nós. Ou seja, a fonte era o Espírito Santo. Ou seja, a razão de toda aquela coragem, de tudo aquilo que ele fazia, era porque ele tinha como fonte o Espírito Santo de Deus. Ou seja, como fortalecedor, como, digamos, propulsor, como aquele que guiava ele. Realmente era o Espírito Santo de Deus. E o tópico 3, ele fala sobre acusações e a prisão de Paulo no templo. O subtópico 1, ele fala as acusações mentirosas contra Paulo. E destaca o seguinte, quero destacar o seguinte ponto, que ele fala que as acusações contra o apóstolo eram as seguintes: que ensinava que os judeus, entre os gentios, deviam se apartar da lei de Moisés. E eles não deveriam circuncidar os filhos, nem andar segundo a lei de Moisés. Então nós vemos aqui que, muito embora Paulo tenha trazido alguns ensinamentos, não impondo aos gentios algumas cargas que a lei mosaica impunha para os judeus, nós vemos aqui que eles chegaram e disseram, não, ele está dizendo que não devem seguir a lei mosaica, vocês devem se apartar de Moisés. Era como se Paulo estivesse invalidando totalmente a lei mosaica, e não era isso o ensinamento do apóstolo Paulo, ou seja, ele não ensinava
aos judeus ou aos gentios que deviam se apartar totalmente da lei mosaica, mas que tinha algumas coisas que eram do judaísmo que não tinha necessidade de que fosse imposto sobre eles, sobre os gentios, aquela carga, aquele peso, né? O subtópico 2, ele fala a prisão do apóstolo e o enfrentamento contra os seus algozes. A maioria dos judeus da Ásia que veio para a festa de Pentecostes, ao ver Paulo no templo, começou a alvoroçar todo o povo, lançando mão ao apóstolo, acusando-o de inimigo de Moisés e profanando o templo. Nós vemos aqui novamente, né? Ou seja, alguns judeus da Ásia que estavam ali também para o dia de Pentecostes, que ali naquele período, naquela festa, como era uma festa muito importante dos judeus, ali se reuniam muitos judeus, mesmo que moravam em outros países. No caso aqui, falando, destacou aqueles que da Ásia, né, que eram regiões por onde o apóstolo Paulo tinha passado. Quando eles viram Moisés, eles começaram também a acusar Moisés como se Moisés fosse inimigo, ou como Paulo fosse inimigo de Moisés e da lei mosaica, né? E ali gerou todo um tumulto, todo um problema. Nós vemos que ele, inclusive, chegou a ser preso, levaram ele lá para o quartel general, né, que ficava ali na torre, que é a torre chamada Antônia, né, que era, levaram ele, prenderam Paulo. E aí nós vemos no subtópico 3 ele destacando o diálogo que Paulo teve com Lísia, ou seja, que ele era digamos assim, o responsável, o chefe ali de onde Paulo estava preso. E nós vemos ele dizendo lá no diálogo com Lísia, Paulo fala em um grego polido e o comandante, que era o Paulo, né, ou melhor, que estava conversando com Paulo, então descobriu que o apóstolo não era o sicário egípcio procurado nas regiões do império. Na verdade, houve todo aquele tumulto e ali o comandante, ele até imaginou que Paulo fosse esse sicário egípcio que estava sendo procurado, né? Que na verdade esse sicário egípcio estava sendo procurado em todas as regiões do império. E nós vemos que ele logo identificou que ali que Paulo não era esse, né? Ou seja, Paulo não era essa pessoa, até porque diante do tumulto que aconteceu ali, imaginava-se que Paulo fosse um criminoso realmente que tivesse cometido crimes graves, né? E aí até o comandante imaginou que Paulo talvez fosse esse sicário. Sicário era como se fosse, é até comum usar essa língua, os colombianos usam muito essa língua, inclusive na época de Pablo Escobar, os assassinos de Pablo Escobar eram chamados de sicário, né? Ou seja, os sicários de Pablo Escobar, ou seja, era o mesmo que dizer os assassinos de Pablo Escobar. E aqui esse comandante pensou isso, mas quando viu Paulo falando ali em um grego bem polido, ou seja, falava fluentemente o grego, ele identificou logo que Paulo não era esse que ele pensava que fosse, né? E nós vemos que Paulo se declarou ali naquela conversa, ele se declarou como um cidadão romano. Então, Lísia já não confundiu mais ele não confundiu mais eles com esse outro sicário egípcio. E aí mudou, até como diz a lição, mudou até um pouco ali o tratamento, né? A forma que Paulo estava sendo tratado, ou seja, antes, quando ele imaginou que fosse aquele sicário egípcio, ele já dava um tratamento diferente, né? E aí quando ele descobriu que não, e Paulo até se declarou ali cidadão romano, e ele descobriu que Paulo era uma outra pessoa, ele mudou um pouco ali o tratamento a respeito do que era oferecido ali para Paulo naquela prisão. Nós vemos aqui na conclusão, ele fala algumas coisas muito interessantes, eu vou ler toda a conclusão e comentar um pouco a respeito de algo que eu acho muito interessante que ele fez questão de destacar na conclusão, que ele diz o seguinte: a atitude de sofrer pelo nome de Jesus tem sido abandonada nos tempos modernos. A visão que Paulo tinha da missão evangelizadora o fazia enfrentar toda e qualquer oposição e sofrimento. O apóstolo podia dizer, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Então, o plano, ou seja, o ponto que eu quero destacar aqui na conclusão, é justamente a consciência que o apóstolo Paulo tinha, quando ele escreveu, inclusive, ali aos irmãos em Coríntios, lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17, ele falou que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, né? Ou seja, e o ponto aqui é que ele fala porque a nossa leve e momentânea, ou seja, a gente ainda fala que é leve e momentânea, não é a nossa grande tribulação e duradoura, não é leve, é uma tribulação leve e momentânea, produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Quando ele escreveu os irmãos ali em Roma, também ali em Romanos capítulo 8, versículo 18, ele falou também a respeito dessa questão, que as
tribulações desse tempo presente não são nem para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Ou seja, nós vemos o apóstolo Paulo ele sempre dando um peso menor às tribulações e um peso muito maior à recompensa eterna que Deus tem para aqueles que se deixam desgastar na obra do Senhor. Ou seja, aqui nós vemos ele falando que é uma leve e momentânea tribulação que produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. E nós vemos lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 18, ele falando que as tribulações deste tempo presente não são nem para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Ou seja, uma coisa, se você fosse pesar o peso da tribulação e o peso da recompensa de Deus, a diferença é gigantesca, né? Ele diz, inclusive, que não é nem para comparar, ou seja, não há nem comparação entre um e o outro. Então, que nós possamos ficar com essas palavras, que nós possamos meditar nessa palavra, que foi apenas um resumo, é apenas pincelei alguns pontos que eu julguei importantes nós falarmos a respeito dessa lição, e é muito importante que os irmãos procurem frequentar uma escola dominical, que lá o professor vai trazer informações mais detalhadas, vai trazer mais informações para complementar ainda mais o conhecimento que nós precisamos adquirir a respeito da vontade e da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Então fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, fiquem todos com a paz do Senhor e até uma próxima oportunidade.